Olá, meus amados, mais uma vez aqui nós, nesse meio de semana, na quarta-feira, para juntos termos esse tempo especial de estudo da Palavra de Deus, de louvor, bem como de intercessão. Momento em que a gente pode compartilhar os nossos pedidos, sabendo que Deus nos ouve e responde de conformidade com a sua vontade. É bom tê-lo aqui conosco, conectado, isso nos empolga, mais uma vez digo, isso nos alegra. Quero te convidar a uma primeira palavra de oração, quando colocaremos diante de Deus tudo que será realizado durante esse período que estaremos conectados. Oremos. Pai, louvamos e bendizemos o teu santo nome, agradecendo-te, Senhor, por todas as bênçãos recebidas de tuas mãos. Muito obrigado por teu agir, por tua graça, por teu amor, provisão e proteção, Senhor, dispensada sobre nossas vidas. Muito obrigado por cada irmão conectado aqui nessa noite. Dirige-nos, Senhor, nesse tempo de estudo bíblico e fala profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero te convidar aqui para se deliciar com um louvor que faz parte de algumas das gravações que nós temos do nosso grupo de louvor durante algumas das nossas ministrações aos domingos. Então, delicie-se agora com esse cântico. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Graças a Deus, que bênção podermos
realmente ouvir esse cântico e vivermos a verdade desse cântico, ao único que é digno de receber toda a nossa honra e toda a nossa glória. Precisamos, irmãos, continuar em intercessão por aqueles que estão precisando das nossas orações. A Anneli, que é a filha do nosso irmão Joaquim, no domingo nós orávamos por ela e na realidade ela já havia passado por uma cirurgia no domingo passado. Nós compartilhamos no grupo dos homens na segunda-feira durante o nosso tempo de oração. A Anneli foi submetida a uma cirurgia para que pudesse então ser retirado o bebê. O bebê já nasceu, foi feito o parto da Anneli e o bebê está bem, está, é claro, ainda na UTI neonatal, passando por esse processo de recuperação, até em virtude de ser um bebê prematuro. Mas agora os médicos esperam que podem obter um resultado muito melhor no tratamento da Anneli, podendo aí intensificar os remédios, os antibióticos, haja vista que a criança foi retirada e esses remédios não vão mais prejudicar, quem sabe, o desenvolvimento e a saúde da criança. Então orem pelo bebê e orem pela Anneli. Continuemos em oração também pelos parentes do nosso irmão Douglas, por sua mãe, por seu pai, também por sua irmã e sobrinha, que graças a Deus, a irmã e a sobrinha já estão praticamente recuperadas do contágio da Covid. Continuemos em oração por todos os outros nossos irmãos, irmã Sandra também praticamente recuperada, graças a Deus, e tantos outros que passaram por essa tribulação do contágio da Covid. Então, continuemos em oração, intercedendo uns pelos outros e crendo, é claro, na boa mão do Senhor, atingindo e socorrendo-nos em cada uma dessas nossas necessidades. Damos as boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui conectados conosco. Compartilhem sempre os links. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube da igreja, porque muitas vezes nós pegamos só o link, adentramos sem logar, sem fazer o login, e assistimos tranquilamente, mas acabamos não logando com a nossa conta, com o nosso e-mail e também se tornando um inscrito no canal. Vamos aí aumentar o número de inscritos para que possamos cada vez mais atingir a muito mais pessoas com as mensagens e com a programação da nossa igreja, tá bom? Quero te avisar que nós temos ainda algumas poucas vagas de crianças para a programação do próximo fim de semana, do próximo sábado, às 14 horas. Teremos uma tarde alegre para as crianças entre 6 e 12 anos. Já recebemos algumas inscrições, mas temos poucas vagas ainda. Nós limitamos o número em 30 crianças. Se você ainda não inscreveu o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, corra, tá bom? Envie aí uma mensagem para o nosso telefone da Secretaria da Igreja, o 4661-8492, tá bom? Inscreva a sua criança, poucas vagas. E queremos também que você já faça encomenda da sua feijoada, não para esse sábado, tá bom? Mas para o sábado que vem. No sábado 24 teremos a nossa feijoada missionária e nós estamos aguardando você fazer as suas encomendas. Você faz a tua encomenda também no mesmo telefone aqui, tá bom? No telefone da Secretaria da Igreja. Vamos orar então, colocar esses pedidos relacionados à enfermidade nas mãos do Senhor. Pai, mais uma vez chegamos à tua presença, orando em favor, ó Deus, daqueles que estão atravessando momentos difíceis na área da sua saúde. Nós incansavelmente temos orado pela Anneli e pedimos que o Senhor a visite, Senhor, trazendo a plena recuperação, cuidando também do bebê, Senhor, que nasceu, para que o bebê goze de saúde, Senhor, possa ser protegido, crescer e em breve a mãe possa estar de volta para dar todo o cuidado
e atenção que o bebê, Senhor, merece. Peço que o Senhor visite também a Dona Maria Helena, mãe do nosso irmão Douglas, o seu pai, o Senhor Santo, que o Senhor visite também, ó Deus, sua irmã Daiane, sua sobrinha Fernanda e tantos quantos necessitem da tua mão saradora. Visita também nossa irmã Sandra, trazendo, Senhor, o pleno restabelecimento e recuperação para a tua serva. E pedimos que o Senhor agora fale por intermédio da sua palavra nesse tempo de estudo bíblico que nós dedicaremos a ti. Ó Pai, entregamos agora esse tempo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, deixa eu colocar aqui agora o nosso slide e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta que Pedro escreveu, a primeira carta. Nós temos trabalhado esse tema, alegria em meio ao sofrimento. E por falar em sofrimento, foi o tema abordado na quarta-feira passada. Lembra? Alguns pontos tratados na quarta-feira passada, quando nós esgotamos o capítulo 4. Encerramos o capítulo 4 da primeira carta de Pedro. A partir do versículo de número 8, nós vimos que não deveria ser surpresa para nós o fato de que a salvação não nos exime de sofrermos. Quando Pedro diz exatamente, olha, meus irmãos, não tenham por espanto o atravessardes por essas ardentes provas, ardentes provações. Então não deveria ser surpresa nem para você, nem para mim, enfrentarmos tribulações, enfrentarmos situações adversas. E nós vimos então que o próprio Senhor Jesus nos deixou isso claro quando ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque como ele venceu, nós também haveríamos de vencer. O versículo 12 dizia exatamente isso. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não é uma coisa extraordinária, mas é algo comum o cristão sofrer. Aprendemos também que se queremos receber o louvor e a glória, nós devemos estar dispostos a também participar das lutas. Tem gente que só quer as bênçãos, mas não está disposto a atravessar o sofrimento e também as situações adversas. É o que diz o versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Quando nós sofremos, nós estamos sendo coparticipantes daquilo que Cristo sofreu, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então, quando nós sofremos, estamos participando dos sofrimentos de Cristo e estamos também angariando fundos, como assim poderíamos dizer, para a glória futura, tá bom? Então, se você quer receber louvor e glória, você deve estar disposto a também participar das lutas. Vimos que nem todo sofrimento é por desobediência, mas muitas vezes sofreremos também por obediência. É o que diz o versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Então veja, nós podemos sofrer pelo nome de Cristo. Veja o que diz também o versículo 16. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, nem todo sofrimento é porque nós estamos desobedecendo a palavra de Deus, embora haja sofrimento por desobedecer. É o que o versículo de número 15 diz. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem. Os intrometidos, os ladrões, os malfeitores, os assassinos sofrerão com certeza, mas isso é porque está colhendo aquilo que plantou. Mas nem todo sofrimento é por desobediência. Sofreremos também por sermos obedientes. Vimos também que se nós que somos considerados justos, que fomos salvos, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, e que somos salvos, é claro, né? Da ira futura. Passamos por esses sufocos, imagine os ímpios e os pecadores. Se ser justo, se levar uma vida pia e de obediência aos preceitos de Cristo pode nos trazer sofrimento, imagine aqueles que rejeitam a Cristo
Imagine os ímpios e os pecadores, o que não sofrerão. É o que a gente observa aqui exatamente na palavra de Deus, no versículo de número 18. E se com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, e o pecador? Então veja, se nós que somos salvos passamos por esses sufocos, imagine então sufocos maiores que não passarão os ímpios e os pecadores. Por isso, diante disso, terminamos com o versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática de bem. Ou seja, entreguemos ao Senhor, confiemos nele, entreguemos a ele o nosso caminho, conforme o salmista nos diz no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Assim concluímos na quarta-feira passada o nosso estudo do capítulo 4. Hoje começaremos o capítulo de número 5. Vamos fazer uma leitura? Te convido então a abrir a sua Bíblia. Em 1 de Pedro 5, leremos nos versículos 1 até o versículo de número 10. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Portanto, concluímos com a última saudação. Saudai-vos uns aos outros com um ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Pai, fala agora por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos lá. Esse texto começa falando sobre o pastoreio do rebanho. Como deve ser o pastoreio do rebanho que não pertence ao pastor, e aqui eu vou falar como pastor que sou, o rebanho não pertence a mim, mas pertence a Jesus. Portanto, sabedores e conscientes de que o rebanho pertence a Jesus, como deve ser o pastoreio do rebanho de Cristo. Então vamos lá, vamos ver o que a Bíblia tem para nos ensinar, o que Pedro tem hoje para nos ensinar. No primeiro versículo está escrito: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu. É Pedro quem está falando, então ele está falando a outros presbíteros, aqueles que estavam entre estes irmãos a quem é direcionada a carta, ele admoesta, e admoesta na posição de presbítero, que ele também é, juntamente com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar.
Pedro aqui se coloca como um presbítero juntamente com os outros presbíteros que estavam no meio deles. Mas ele coloca aqui uma ressalva: eu sou presbítero como eles, mas eu também sou testemunha e testemunha das aflições de Cristo. Eu sou testemunha, eu estive junto com Cristo, vivi com Cristo, vi as aflições que ele enfrentou. Sou testemunha ocular, presencial de tudo que Cristo sofreu. E também sou participante da glória que se há de revelar. Lembra que ele falou que nós, quando estamos dispostos a participarmos da glória e do louvor futuro, precisamos estar dispostos também a participar das aflições do tempo presente. Então Pedro se apresenta como esse, que foi testemunha das aflições de Cristo, testemunha não somente porque viu, mas porque sofreu junto com Cristo. E se coloca agora como um participante da glória, ou seja, da recompensa que se há de revelar. Agora, o termo usado aqui por Pedro é o termo de presbítero. O que significa o termo presbítero? É um dos nomes, é uma das formas de tratamento dos líderes, daqueles que são constituídos a líderes sobre o rebanho, sobre a igreja. Presbítero é um dos nomes aplicados aos pastores, a estes líderes. Quais são os termos usados, as formas de tratamento a estes que lideram o rebanho? Ora, é usado de presbítero. E entenda por presbítero alguém dedicado ao ensino. O termo presbítero tem mais essa conotação: alguém que ensina, alguém que compartilha a palavra, alguém que tem conhecimento da doutrina, que tem conhecimento da palavra e que compartilha, ensina, exorta, admoesta. Por isso que ele disse: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu. Porque esse é o papel do presbítero. Todo pastor deve ter um pouco de presbítero dentro dele. Um pouco não, muito disso. O pastor precisa ser alguém dedicado ao ensino. O pastor precisa ser alguém que ensina, que admoesta, que exorta, que ensina. Mas uma outra conotação também dada ao pastor é o termo de bispo. Algumas denominações gostam de usar o termo bispo, porque bispo é algo mais relacionado à administração. O bispo é um administrador. O pastor também, além de ser alguém que ensina, o pastor deve ser alguém também dado e tocado à administração. Então, são qualidades, cada um desses termos denotam uma qualidade do líder, do pastor. Há o termo propriamente dito de pastor. O termo pastor tem mais a conotação de cuidado, de zelo, de amor, de dedicação. É alguém que realmente demonstra o carinho e o cuidado, o consolo sobre as ovelhas. É só pensarmos na posição de pastor de ovelhas mesmo. Lembra do Salmo 23? O bom pastor, o que ele faz? Ele cuida das suas ovelhas, conduz as ovelhas até pastos verdejantes, conduz as ovelhas até onde tem águas tranquilas. Ele também conduz as suas ovelhas com o teu cajado, o cajado que para trazer as ovelhas de volta quando estão tentando fugir, a vara para também trazer uma repreensão, um castigo para aquelas que ainda, intentam a continuar fugindo e sendo rebeldes. Então esse é o pastor, é alguém que tem cuidado. E o outro termo que a Bíblia também utiliza para tratar desse líder é o termo de ancião. O ancião tem mais a conotação da experiência. É alguém que, como Paulo, quando ensina a Timóteo, diz que nós não deveríamos impor as mãos, ou seja, ordenar, consagrar, entregar alguém ao ministério que fosse neófito. O que é um neófito? É aquele que não tem conhecimento ainda das doutrinas, alguém ainda cru, alguém que está ainda se desenvolvendo no conhecimento das Escrituras.
porque o neófito poderia ser envolvido por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos e acabar ensinando coisas erradas. Então o que acontece? O pastor, o líder da igreja, aquele que é consagrado e que é designado para liderar uma comunidade, ele deveria ter um pouco de presbítero, de bispo, de pastor e de ancião. Ou seja, o pastor, o líder, ele precisa ser alguém dedicado ao ensino, ter a capacidade de ensinar, de exortar, de pregar a palavra, de ser um bom administrador das coisas de Deus, um bom mordomo, também ser alguém que denote cuidado, consolo, zelo, carinho, dedicação pelas ovelhas, e alguém que tenha experiência, alguém que tenha uma bagagem, não um neófito, não um novo convertido, mas alguém que já esteja aí galgando alguns degraus na vida cristã. Então o que acontece? Os líderes em geral, talvez alguns se destaquem mais em algumas dessas áreas. Talvez vocês, quando olhem para o pastor Joel, que é o líder da Igreja Batista Bíblica que se reúne aqui em Embu-Guaçu, vocês possam olhar que o pastor Joel tem um pouco, quem sabe, de presbítero. Talvez vocês olhem e digam, não, o pastor Joel tem muito de bispo, tem pouco de pastor, tem mais de ancião. Eu não sei, nenhum pastor, nenhum líder é completo, é um super-homem que seja 100% em todas essas áreas. Por isso que o bom líder é aquele que percebe quais são suas deficiências e suas limitações e acaba trazendo para perto dele pessoas que possam auxiliá-lo em algumas dessas áreas. É difícil quando a igreja quer exigir do líder que ele seja excelente presbítero, excelente bispo, excelente pastor e excelente ancião. Cada um de nós teremos limitações, talvez, em algumas dessas áreas. E precisamos sempre depender da graça de Deus a que possa nos capacitar nessas áreas. Tá bom? Espero que os irmãos tenham e sintam no pastor Joel pelo menos alguém que, a contento, possa exercer essas 4 funções da liderança aqui na igreja de Embu-Guaçu. Conto com as suas orações para que Deus me capacite e possa me ajudar a melhorar as áreas onde eu não esteja a contento. Tá bom? Mas Pedro está aqui exortando os presbíteros, ou seja, os líderes, a que eles pudessem, segundo o exemplo dele, que foi testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar, aí que ele vai agora exortar, o que ele vai admoestar a esses líderes. Qual é a admoestação de Pedro? É a seguinte, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus. Tá vendo? O presbítero aqui agora sendo colocado como um pastor, aquele que apacenta o rebanho, mas o rebanho que é de Deus. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. De que forma que a gente tem que apacentar e cuidar do rebanho? Tendo cuidado dele, não querendo exercer simplesmente força. Não é por força, não é por violência que a gente vai conseguir coordenar a igreja do Senhor. Mas não é forçosamente. Pastor Joel não tem que estar aqui em Embu-Guaçu de forma forçada. Olha, estou cansado. Por mim eu já nem ia, mas não me dedicava a essa igreja. Mas vou continuar ainda. Não é por força, mas deve ser voluntariamente. E isso eu posso dizer para os irmãos. O meu coração se enche de gozo por cada vez que eu tenho que ministrar a vocês, por cada vez que sou requisitado por vocês, seja para um aconselhamento, seja para uma palavra, seja por uma visita. Os irmãos não sabem da alegria que eu sinto quando alguém chega, liga e fala, olha pastor, queria a sua presença aqui. Eu amo, mas os irmãos precisam me requisitar. Não forçosamente eu vou e atendo a um convite, a um apelo, mas voluntariamente.
E a Bíblia diz, nem por torpe ganância. O que deve me motivar não é a ganância, não é o que eu vou receber de retorno financeiro, mas de ânimo pronto. Ah, se me pagarem eu vou, se não me pagarem eu não vou. Não. O pastor, o presbítero, o ancião, o bispo não deve ser motivado por uma torpe ganância. Então, o que Pedro está desafiando e admoestando aos outros pastores é a isso. É a que eles tenham cuidado, sabendo que o rebanho não é deles próprios, mas é um rebanho que pertence a Deus. Então eu estou cuidando do rebanho de Deus. Não será para mim simplesmente uma coisa extasiante, uma coisa que me cansa. Não é forçosamente que eu vou, mas voluntariamente. Não pensando simplesmente num retorno financeiro, mas de ânimo pronto, sempre com disposição. E o que mais que ele exorta? Veja, o próprio Pedro, no capítulo 2, nos versículos 1 a 3, ele fala sobre essa torpe ganância. Olha o que ele diz: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por que tudo isso? Porque por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, por avareza. Mudar a conotação da palavra de Deus, perverter, pregar heresias, pregar dissoluções, tendo em vista somente a avareza, a torpe ganância. Só que Pedro adverte, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, ou seja, não demora. Então, meus amados, as palavras de advertência de Pedro aos líderes, aos pastores é: pastoreiem, apacentem o rebanho de Cristo, não com torpe ganância, não por avareza, mas de ânimo pronto, não forçosamente, mas voluntariamente. Tem mais ainda advertências? Tem. 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Eu não sou dono da igreja, eu não sou dono do rebanho. Tem pastores que se acham donos da igreja, donos do rebanho, donos do empreendimento. Os irmãos são testemunhas, eu não falo aqui com falsa humildade. Tudo que nós construímos durante esse tempo, construímos juntamente com vocês. Nós somos uma igreja unida, eu louvo a Deus por isso. O que nós temos conquistado, a forma que nós temos nos desenvolvido e crescido, não é uma ação única e tão somente do líder, do pastor Joel. Eu não tenho domínio sobre vocês. O pastor Joel não vive aí querendo dominar a vida de vocês, ter um controle absoluto sobre o que vocês fazem ou deixam de fazer. Porque vocês podem até enganar o pastor Joel, mas vocês não enganam a Deus, vocês não são meu rebanho, vocês são rebanho de Deus. E vocês prestarão de contas, não ao pastor Joel, mas prestarão contas a Deus. O que eu tenho que fazer é exercer o meu ministério com zelo, com dedicação, voluntariamente, sem torpe ganância e não querendo ter domínio sobre vocês, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu procuro em tudo dar exemplo a vocês. Por isso que de nada adianta eu dizer, venham, mas eu sempre digo para vocês, vamos. Eu não estou dizendo para vocês fazerem algo que eu não faça. Então eu procuro, acima de tudo, dar-lhes o exemplo de como devemos servir a Cristo, de como devemos nos portar como igreja, para que os irmãos possam seguir o meu exemplo e não simplesmente a minha palavra de façam o que eu digo, eu estou mandando. Não é façam o que eu digo, mas é vamos juntos, servindo de exemplo, para que vocês possam o quê? Seguir o exemplo do pastor e não simplesmente as palavras de ordem dele. Agora veja, por que eu tenho que ter essa visão? Por que eu tenho que ter esse zelo em pastorear a igreja e o rebanho que não é meu, mas é de Deus?
Por que eu preciso ter essa voluntariedade? Por que eu preciso ter esse ânimo pronto? Por que eu devo deixar de lado a ganância e a avareza? Por que eu devo servir de exemplo para vocês? Porque quando aparecer o sumo pastor, e o sumo é o excelente, é o maior, é o excelso, é aquele que vem acima de mim e que é o real e o verdadeiro pastor. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Olha que coisa interessante. Guarda o versículo 4. Quando aparecer o sumo pastor. Lembram que Jesus se apresenta em João 10 dizendo: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas? Quando aparecer o sumo pastor, isso nos leva à volta de Cristo. Então o sumo pastor do versículo 4 se refere a quem? A Cristo. Mas olha que interessante quando a gente vai lá para o versículo de número 2, apacentai o rebanho de Deus. Quem é o pastor da igreja? Quem é o pastor do rebanho? Deus. Deus no versículo 2 e no versículo 4, Jesus. Por quê? Porque aqui está mais uma prova da divindade de Cristo. Cristo é o Deus encarnado que fez-se carne, fez-se homem por amor a nós. O rebanho é dele, o rebanho é do seu Pai, o rebanho é de Deus, o rebanho é da Trindade, o rebanho é desse Deus triuno, o Deus a quem servimos e adoramos. O rebanho não é do pastor Joel e de nenhum pastor humano sobre a face dessa terra. Então, olha, eu gosto muito quando a gente vê esses jogos de palavra. No versículo 2, o rebanho é de Deus. E aqui no versículo 4, o pastor não é Deus, mas é Jesus. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. É a unidade da divindade. Louvado seja Deus por isso. E aí eu tenho só que dizer uma coisa, não com orgulho, não com soberba. Veja que aqui a palavra de Pedro, nesses 4 primeiros versículos, está se referindo aos líderes, aos pastores. Portanto, há um galardão, há uma recompensa especial aos líderes, aos pastores. E aí eu só posso dizer para vocês que essa eu vou ter, essa eu tenho, por ser líder, por pastorear com ânimo pronto, não por ganância, não por avareza, não forçosamente, mas voluntariamente. O pastor que faz isso e que serve de exemplo para o seu rebanho receberá a incorruptível coroa de glória. É um dos galardões reservados a esses líderes, um dos galardões reservados aos pastores. Recompensa aos pastores que pastorearem com zelo o rebanho que não é deles, mas de Cristo. Leia-se Deus. Meus amados, espero que eu tenha a graça de Deus e eu seja merecedor de um dia na glória receber essa incorruptível coroa de glória. Isso é o que cabe a nós. Mas e as ovelhas? O que Pedro fala ao se dirigir às ovelhas? No versículo 5 ele diz: semelhantemente vós jovens sede sujeitos aos anciãos. Veja que nesses 5 primeiros versículos Pedro começa falando de presbítero, depois ele fala apacentar, seguindo a conotação de pastor, e agora fala no versículo 5 de anciãos. Tá vendo? É exatamente os termos referentes ao quê? O líder, que eu disse para vocês, são formas de a gente olhar cada uma das facetas de liderança do pastor. Então aqui está falando, vocês jovens devem ser sujeitos aos anciãos, ou seja, aos seus líderes, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tem muitos jovens soberbos, rebeldes, que não querem ser chamados a atenção,
que quando o pastor ou o líder, ou ancião, ou bispo, ou presbítero, ou alguém que está sobre eles exercendo um cargo de liderança, lhes chama atenção, tem jovens que não querem ser advertidos. Tem jovens que acham que são donos dos seus próprios narizes e que podem seguir o cristianismo como eles acham que deve ser. Muitos jovens hoje metidos, infelizmente, debaixo de ideologias, defendendo coisas desse mundo, e que quando as lideranças lhes cobram, eles fazem o nariz torto, o nariz soberbo, e dizem: quem são esses líderes? Quem são esses aqui para chamar a minha atenção? A Bíblia diz e chama a atenção dos jovens a que sejam humildes. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, todos nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Agora veja, esse versículo 6, ele destrói um pouco uma interpretação errônea que a gente vê entre muitas pessoas. Quando dizem: a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E as pessoas acham que por serem humilhadas por outros, eles estão no caminho certo para serem exaltados. Veja que a Bíblia não diz que aqueles que são humilhados pelos outros serão exaltados, mas a Bíblia diz que aqueles que humilham-se a si mesmo, ou seja, aqueles que se colocam debaixo da mão de Deus, debaixo da graça de Deus, debaixo da orientação de Deus, estes serão exaltados. Não é ser humilhado, mas é humilhar-se, esvaziar-se a si mesmo, baixar o nariz, baixar a soberba, baixar o orgulho e se colocar debaixo da mão de Deus. Esse é o caminho para sermos exaltados, e não o fato de sermos humilhados por outros. Tá bom? Então não interprete errado e não repita muitas vezes chavões que nos são passados e que a gente acha que está na Bíblia, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados, mas a Bíblia diz que os humildes, estes serão exaltados, aqueles que humilham-se a si mesmo, tá bom? Então, você, líder, você, jovem, você, ovelha, mas você, pastor, todos nós precisamos nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, se quisermos ser exaltados por eles. Porque o próprio líder que não se humilha e o próprio líder que também não é sujeito uns aos outros, aquele que acha que está acima de qualquer suspeita, que está acima de qualquer crítica, que está acima de qualquer repreensão, porque não é porque eu sou líder que eu não posso ser repreendido se eu estiver errado. Eu não posso ser chamado a atenção se eu estiver equivocado. Ninguém pode me chamar a atenção caso eu esteja num caminho escuso? É claro que posso. Por isso que não simplesmente os jovens devem serem sujeitos às lideranças, mas os próprios líderes precisam estar sujeitos também uns aos outros. Esse papo de, olha, não levanta a mão contra o ungido, porque hoje tem muitos líderes e pastores que ameaçam o rebanho e querem exercer força sobre o rebanho, querem dominar o rebanho, usando aquele chavão de, olha, não levante a mão e não fale contra o ungido do Senhor. Se esse que se coloca como ungido do Senhor está errando, ele precisa ser advertido. Ele precisa também humilhar-se debaixo da mão do Senhor, para que a seu tempo o Senhor o exalte. Eu sou líder, mas sou tão humano como os irmãos. E se eu for passível de repreensão e de ser chamado a atenção, eu com humildade preciso ouvir o que os outros têm a me dizer. Eu não sou uma pessoa no fato de que nunca erro. Eu posso errar e preciso ser humilde para reconhecer o meu erro e reconhecer os meus equívocos. Não deveria errar, deveria ser exemplo, mas sou humano e também passível de cometer erros e equívocos. E preciso contar com amor e com exortação dos irmãos também. E aí chegamos no versículo de número 7. Resumimos todos esses primeiros 6 versículos sabendo que tanto a posição de liderança vai gerar ansiedade, vai gerar preocupação,
vai gerar muitas vezes uma carga excessiva sobre nossos ombros. Eu posso dizer para os irmãos, amados, esse tempo de pandemia trouxe para esse que vos fala, trouxe para o vosso pastor uma carga emocional grande. Não é fácil, irmãos, de repente a gente se vê privado do exercício do nosso culto e de como nós vínhamos conduzindo a igreja até março do ano passado. De repente eu me vi tendo que ficar trancafiado dentro de casa e saber que eu teria que pastorear uma igreja, teria que continuar ensinando a igreja. Foi quando nós entramos de corpo e alma nessas lives, nesses estudos. E não é fácil, irmãos, a carga, o volume de informações, de estudo, de ter que falar, ao mesmo tempo, ao falar, saber que não posso me equivocar, saber que eu preciso admoestar, exortar, ensinar, mas com zelo e a verdade. Então isso traz uma carga, um desgaste emocional muito grande. O que eu devo fazer? É isso que Pedro está dizendo para mim, e isso eu quero assumir em primeiro lugar, eu, pastor Joel, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu tenho lançado sobre o Senhor, o meu pastor, toda a minha ansiedade. Tenho certeza que ele tem cuidado de mim. Eu louvo a Deus pelo cuidado dele, porque até agora ele me manteve em pé, porque até agora ininterruptamente eu não falhei, eu não caí, eu não deixei de lado, eu não fraquejei, mas o Senhor me tem fortalecido. E sabe, isso é respostas de orações de vocês. Eu reconheço, eu sei que os irmãos têm intercedido por seu pastor. Eu sei que os irmãos me amam, eu sei que os irmãos me toleram, eu sei que os irmãos sabem das minhas limitações, que talvez eu não seja um tão bom presbítero, talvez eu não seja um tão bom pastor, nem tampouco um excelente bispo e muito menos um ancião. Talvez os irmãos percebam as minhas limitações, mas eu tenho sempre recebido de vocês o carinho, a compreensão, o amor, o respeito. É por isso que as minhas forças se renovam a continuar firme, olhando para Cristo, o autor e consumador da minha fé. Da mesma forma que eu tenho lançado sobre ele, sobre o bom pastor, as minhas ansiedades. Hoje eu quero convidar você a também lançar sobre ele toda a sua ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de cada um de nós. Louvado e bendito seja o Senhor. É possível nos alegrarmos em meio ao sofrimento. Que bom que você ficou até aqui com a gente. Vamos agora ter mais um tempo de oração, lembrarmos as programações que teremos pela frente. Amanhã mais um encontro na classe bíblica para a família, dedicada às crianças. Te esperamos em mais uma live amanhã às 20 horas. Sexta-feira mais um tempo de estudo bíblico. E sábado a nossa programação com as crianças a partir das 14 horas. Inscreva a sua criança. Manda lá, por favor, a inscrição para o nosso telefone aqui, ó, o telefone da secretaria da igreja. Mas não deixe a sua criança de fora dessa programação. As vagas eram limitadas a 30, estamos quase esgotando, então corre, talvez ainda exista vaga lá. Manda mensagem hoje ainda, tá bom? 6 a 12 anos no próximo sábado. E não se esqueça, domingo, que bênção, já tivemos logo na segunda e terça-feira, já esgotadas as inscrições para o nosso culto. Tivemos o aumento de vagas, né? 65, e as 65 voaram. Graças a Deus, teremos mais uma vez a lotação completa na igreja, dentro do que nos é possível. E não se esqueça, será tempo de celebrarmos a ceia do Senhor. Vamos orar então? Vamos entregar ao Senhor agora as nossas ansiedades e fique com esse último versículo que lemos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pai, muito obrigado por mais esse tempo que o Senhor nos proporcionou
de estudo da tua palavra. Ó Deus, eu rogo que o Senhor me capacite a ser cada vez um pastor melhor, um presbítero melhor, um bispo melhor, um ancião melhor, a que eu possa, ó Deus, com zelo, pastorear o rebanho que é seu e que o Senhor me confiou. Que de igual modo eu possa sempre receber por parte das ovelhas, Senhor, o carinho, o respeito, a sujeição. E que o Senhor, ó Deus, nos abençoe para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais um louvor e em seguida retornamos para encerrar essa nossa live de quarta-feira. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha, Ele é a razão que me faz continuar. Até que ele venha, até que ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha, Ele é a razão que me faz continuar.
Bom, aí está, louvado seja Deus, até que Ele venha, realmente que nós continuemos firme, propagando a palavra do Senhor, eu como pastor exercendo esse ministério que o Senhor me confiou com zelo, e vocês como ovelhas ganhando almas para Cristo também, e servindo de cooperadores na obra do Senhor. Que Ele nos abençoe e nos dê uma excelente noite, em nome de Jesus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Excelente noite, fica com Deus.